Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. A coordenadora do Programa de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, psicóloga Sandra Gomes, é a nossa entrevistada de hoje. Ela nos fala sobre as ações da CESAL para evitar que cresçam ainda mais as infecções causadas pelo HIV aqui em Alagoas. E nesse sentido, eu agradeço a psicóloga Sandra por estar aqui conosco. Comecemos então, doutora, sobre os dados da CESAL, que são mais recentes, né, eles indicam que o vírus cresceu quase 15% no período entre 2016 e 2017. E o número de pessoas infectadas também nesse período. A que se deve? Como analisar o crescimento dos casos detectados pela Secretaria de Saúde? Olá, Gorete, em nome da CESAL, nós agradecemos a oportunidade. Na verdade, nós estamos conseguindo acessar as pessoas que são assintomáticas, principalmente, porque o vírus HIV, ele pode circular por anos, inclusive tem relatos de 10, 11 anos, da pessoa estar assintomática, ser portadora do vírus HIV, transmiti-lo para outras pessoas em relações sexuais desprotegidas ou até se reinfectar. E isso por dois motivos, porque existe mais de um tipo de HIV, mais de um subtipo de vírus, e também porque a carga viral pode ser, nesse caso, modificada, né? Então, o que é que acontece? A CESAL implantou em todos os municípios do estado de Alagoas o teste rápido diagnóstico. Isso tem facilitado muito o acesso das pessoas. Democratiza, na verdade, exatamente, né? A assistência inicialmente. Sim, e é um teste muito fácil, né? Para você ter uma ideia, apenas um furinho na ponta do dedo, popularmente falando, é por punção digital. Semelhante ao que se faz para detectar se a pessoa é diabética ou não? Isso, exatamente. Tão simples assim? Tão simples assim. Em 30 minutos, essa pessoa recebe esse resultado, será orientada. Porque a gente sempre lembra, um teste de HIV negativo, ele não é imunização. Às vezes as pessoas saem muito felizes com o seu resultado e a gente sempre diz, você está feliz, mas continua fazendo prevenção. Porque basta uma vez, sem preservativo, uma relação sexual com uma outra pessoa infectada, para haver a possibilidade da infecção, não só pelo HIV, né? Inclusive por outras doenças sexualmente transmissíveis, exatamente. Né? E nesse sentido, o que dizer dessa ação da Secretaria? A receptividade da população, ela é positiva, já que, de qualquer maneira, ela não está se deslocando da sua casa para o sistema para obter esse serviço. E muitas vezes, até por desconhecimento, muita gente tem constrangimento, acha que pode vazar, digamos, a informação de que você é portador do vírus. Enfim, como trabalhar essas questões? Na verdade, assim, o HIV, mesmo a gente falando de são 33 anos, né, de epidemia do HIV e da AIDS no país, ainda é um vírus e ainda é uma doença, assim, muito cercada de preconceitos, de mitos, né, e infelizmente até de desconhecimento. A CESAL, ela desenvolveu um projeto esse ano, que é o CTA itinerante, com a equipe central da CESAL. É um trabalho que o município de Arapiraca, o município de Maceió já faz há alguns anos, mas o que é que nós fizemos? Nós pegamos nossa equipe central e fizemos esse trabalho em formato também de projeto de pesquisa. E uma das perguntas que nós, ao abordarmos a pessoa que nós acessamos, né, nas ruas, nós fomos para supermercados, shoppings... Centro da cidade, praças públicas, né? E nós fizemos uma das perguntas foi, é a primeira vez que você acessa o teste de HIV? E nós ficamos muito surpresos, porque nós atendemos de abril a novembro mais de 5.000 pessoas, detectamos mais de 30 pessoas portadoras do vírus HIV e dessas 5.000 pessoas, mais de 60% nunca tinham feito o teste de HIV. Então, por mais que nós divulguemos os serviços, eu gostaria inclusive agora de aproveitar essa oportunidade. É o CTA do Hospital Universitário, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, o Bloco I do Pansalgadinho, manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, terça e quinta-feira pela manhã, no ambulatório do Hospital Elvio Alto, mais conhecido como HDT, no Centro de Testagem de Arapiraca, de União dos Palmares, em todos os municípios
de Alagoas e em todas as unidades de saúde de Maceió, esses testes estão disponibilizados. Nos centros de referência, nós atendemos os 2 horários. E nas unidades de saúde dos bairros, geralmente 1 ou 2 dias na semana. Mas aí é mais fácil a pessoa ir buscar informação. Pois é, com toda essa opção, né, de se fazer o teste rápido e seguro, o que se detecta nas causas ainda, apesar de toda a divulgação, para que as pessoas procurem de fato, até quando elas não estão classificadas no que antigamente se colocava como grupo de risco? Isso, antigamente se falava assim em grupo Exatamente. de risco, né? Hoje nós falamos em comportamento vulnerável. Nós podemos ter um comportamento de risco, e isso independente de sua idade, orientação sexual, classe social e etc. Então, o que é que acontece? Hoje nós percebemos que nós temos 2 frentes, né, de luta, digamos assim. A gente fala muito, inclusive tem o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Pois é. Nós temos uma grande luta, Gorete, que é ajudar com que essas pessoas se conscientizem da importância de realizar o teste rápido. Porque se nós falamos de um vírus que ele pode circular nesse organismo por até 10 anos sem sintoma algum, então, assim, a tendência, e eu sempre coloco o quanto nós, culturalmente, somos do visual e do palpável. Então, se eu não sinto, se eu não vejo, eu tenho uma tendência de não ir conhecer minha condição sorológica. E aí é o caso AIDS, né? Alagoas, esse ano, só em 2018, já identificamos epidemiologicamente mais de 100 pessoas que foram a óbito por AIDS. E um dos motivos, infelizmente, é o diagnóstico tardio. Ou seja, eu posso ter me infectado há 5, 6 anos atrás, eu não sinto nada, e aí o meu organismo começa a perder essas defesas, né? E as doenças oportunistas começam a aparecer. Exatamente. Então, mesmo com o advento, né, hoje nós temos a medicação que o efeito colateral é bem menor, ela está disponível. O programa de AIDS, inclusive nacionalmente, ele é exemplo para o mundo. Nós temos a rede de profissionais de serviços, da medicação, mas o que a gente precisa é de acesso. Pois é, e na questão do acesso, a senhora falou, há já detectado, por exemplo, de se surpreender com pessoas que são até da área da saúde, mas mantêm este preconceito sobre o teste? Acontece, né? Porque isso é uma questão muito individual. Eu tenho a oportunidade de também trabalhar atendendo as pessoas. E é muito comum as pessoas dizerem assim, fazia tanto tempo que eu queria vir fazer esse teste e eu não tinha coragem. Né? E o principal motivo que está aí dentro dessa questão da coragem é o constrangimento? O que é que acontece de fato nas pesquisas que se faz? É o medo, é a consciência da vulnerabilidade. Exatamente. Comportamento que pode cair nessa condição. Exatamente. O que é que acontece? Nós percebemos que nós primeiro fazemos um aconselhamento coletivo ou individual, e não é dar conselho, é orientar essa pessoa, né? Ela realiza o teste e nós sempre deixamos um leque de possibilidades do que seria essa vulnerabilidade. Porque uma pergunta que as pessoas geralmente fazem é: quando deveria fazer o teste rápido? Se você, na tua vida, já teve relação sexual sem camisinha com alguém. Essa é a condição primária. É a condição sine qua non. Por quê? Ah, mas eu confio em fulano. Sim, mas fulano ou fulana pode ser portador do vírus e não saber. Não é uma questão de você confiar ou não. Você pode hoje iniciar uma relação com uma pessoa, essa pessoa está infectada e não saber. Eu costumo dizer que quando 2 pessoas vão para uma relação, cada uma carrega a sua história. Né? E nós falamos de um vírus em todos os sentidos, inclusive sexual. E um vírus que, vamos lembrar o que é a infecção aguda pelo HIV. Digamos que hoje alguém se infecte pelo HIV. Ou o preservativo estourou, não usou a camisinha, né? E aí daqui a 2 ou 4 semanas pode ou não acontecer um quadro muito semelhante a uma virose comum. Porque é uma virose, o HIV é um vírus, né? Mas eu digo essas viroses mais comuns. A exemplo de febre, diarreia, manchas no corpo e um cansaço muito semelhante a uma gripe. E é uma tendência as pessoas, foi o clima que mudou, foi poeira, é a virose que está aí.
Geralmente a pessoa não lembra que eu não usou preservativo há 2 ou 4 semanas, ou que o preservativo estourou, né? E aí, o que é que acontece? Depois de alguns dias, esses sintomas desaparecem, porque se a gente for falar popularmente, o que é que o HIV faz? Qual é a função dele? Ele quer, quando ele entra, primeiro que ele se multiplica, de 1 ele se torna milhares e milhões, e ele vai destruir as células de defesa. Então, após essa fase aguda, o organismo entra num período de latência de sintoma. Estabiliza. Isso. Pseudo-estabiliza. Pseudo-estabiliza, perfeito. E a pessoa está portadora do vírus, não tem conhecimento disso, infecta outras pessoas, há uma possibilidade de reinfecção, porque nós temos mais de um subtipo de HIV, e a carga viral dela, que é a quantidade de vírus, também pode ser alterada. Doutora, é possível que nesse quadro as pessoas que já estão vulneráveis na sua fragilidade de defesas e tendo contraído o vírus da AIDS, por exemplo, ter uma gripe que resulta numa pneumonia e vem a morrer, a falecer, a óbito por conta disso, e daí não foi a pneumonia, foi a ação do vírus da AIDS que fragilizou o organismo ao ponto de ela não suportar a carga de uma pneumonia. É possível. Inclusive, Gorete, nós investimos muito no treinamento, na atualização dos profissionais de saúde, para que eles fiquem atentos a estes sintomas. Porque muitas vezes o usuário chega lá se queixando exatamente disso. Uma gripe que não consegue curar, uma pneumonia que é persistente. O teste de HIV é fundamental de ser realizado nesses casos, porque, como você bem falou, as doenças oportunistas, elas começam a acontecer. Por exemplo, a tuberculose. Existe um alto índice de pacientes portadores de tuberculose que são reagentes para HIV. É uma co-infecção muito frequente, né? Então, tudo isso, todos esses pontos, eles precisam ser bem olhados e sentidos pela própria pessoa, né, que é detentora desses sintomas, e também pelos profissionais da saúde. Então podemos dizer que esses testes rápidos, eles ajudam a reduzir a subnotificação de casos, né? Isso, a subnotificação de casos, né? Nós fizemos um levantamento em 2017 e a previsão é que nós tenhamos em Alagoas 15 mil pessoas que são portadoras do vírus HIV e não têm conhecimento. Esse ano, nós conseguimos detectar mais de 1.000 pessoas. Então, assim, isso nos demonstra que essa estratégia, ela dá muito certo. É bem sucedida. Ela é bem sucedida, mas a gente precisa da adesão. Precisa muito, né? Que você que está nos ouvindo, reflita sobre suas práticas. Ah, mas faz muitos anos que eu me expus. Vai lá, faz o teste. Esse receio, muitas vezes, é pelo desconhecimento. E a gente precisa lembrar que hoje, quem é portador do vírus HIV, que toma suas medicações de forma adequada, que faz suas consultas regulares e seus exames, tem uma vida o mais equilibrada possível na saúde e em todos os âmbitos da sua vida. Então, pode-se dizer que, por exemplo, o aumento dessa testagem, o aumento pode fazer com que a cobertura no Estado, a Secretaria tenha controle sobre essa cobertura no Estado? Como hoje é o quadro? Olha, hoje nós estamos com todos os municípios realizando essa testagem. E o que é que a gente percebe? Que as ações extramuro, as ações itinerantes, elas têm um alcance muito positivo. Porque qual é a nossa realidade hoje nessa vida contemporânea, né? Nessa correria? É muito trabalho, é muito horário e muitas vezes as pessoas não têm condição mesmo de irem às unidades de saúde, principalmente as pessoas que trabalham 40, 45 horas semanalmente. Estão cheias, né? Sim, estão cheias, né? E quando a gente vai para as ruas, nós vamos para as faculdades também, quando a gente faz esses trabalhos à noite, final de semana, na orla, na periferia da cidade, a gente vai para os municípios, a gente dá uma nova possibilidade. O que é importante, né, a gente lembrar? Se hoje a pessoa desconhece sua sorologia, a importância dela ir conhecê-la. Se essa pessoa conhece sua sorologia e ela se descobre soropositiva, ou seja, ela é portadora do HIV, que ela faça adesão imediata ao tratamento. E ao tratamento que se inicia na própria unidade de saúde, doutora?
Olha só, nós temos hoje 3 centros de referência aqui em Alagoas. Nós temos o Hospital Universitário, o Hospital Elvio Alto, né? Tanto o hospital, que é mais conhecido mesmo como HDT, quanto o seu ambulatório, que fica em frente, que no caso para aqueles pacientes que não estão internados. E nós temos o Bloco I do Pansalgadinho. Temos também o município de Arapiraca, que já atende os seus residentes. E isso tem sido um trabalho muito importante, descentralizando. A gente vem nessa... exatamente, é uma necessidade, né? E nós temos também o município de Palmeira dos Índios, que também já atende os seus residentes. Nós conseguimos pactuar com os gestores, tanto de Palmeira quanto de Arapiraca, para que a partir do próximo ano, inclusive o Estado, a CESAL se comprometeu, isso foi pactuado mesmo em CIB, para que o recurso seja destinado a mais para esses municípios, para que eles também atendam a região, ou seja, municípios próximos. E por que a gente vem nesse esforço junto a esses gestores? Porque se nós detectamos, nós precisamos tratar. E os serviços, eles acabam ficando super, hiper lotados. Essa é uma realidade. E isso se dá porque se eu aumento o número de testes e eu descubro novos casos, eu preciso... Se a demanda aumenta, aumenta também a estrutura para atendimento. Exatamente, essa necessidade. E no caso da testagem extramuros, né, na áreas externas, hoje, o que se tem de material é suficiente para essa cobertura? Sim, nós recebemos os testes rápidos diretamente do Ministério da Saúde. E assim, nacionalmente o Ministério realmente ele investe muito nessa tecnologia também. E nessa prevenção, exatamente, porque fazer testagem é fazer prevenção. Nós saímos daquele modelo de que prevenção é o use camisinha, né? O use camisinha hoje é um dos pontos do que a gente chama prevenção combinada. Porque você fazer hoje prevenção é você usar a camisinha, fazer o teste de HIV, caso seja positivo, fazer o tratamento, porque hoje se a pessoa ela tem a carga viral indetectável, ela praticamente é 100% de chance dela não transmitir o vírus. E vamos falar sobre essa carga viral indetectável mais precisamente no próximo bloco. Vamos ao primeiro intervalo do Frente a Frente, que volta em 1 minuto. Até já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer. Mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a coordenadora do Programa de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, a psicóloga Sandra Gomes. Portanto, vamos falar agora sobre essa questão, né, de você ser portadora do vírus da doença, mas de uma forma indetectável. E isso expõe mais ainda ao portador, como as pessoas que estão no seu entorno, nas suas relações, da sua intimidade, não é, doutora? Na verdade, isso tem sido um ganho muito grande com o tratamento dos antirretrovirais, que popularmente são conhecidos como o coquetel, né? O que é que acontece? A partir do momento que a pessoa faz a adesão ao tratamento, alguns meses depois, a depender da reação do seu organismo, não é que o vírus vá sair do corpo dessa pessoa, né? A gente lembra que HIV, que a AIDS ainda não tem cura, tem tratamento e controle. Mas a carga viral, ela fica tão reduzida que nós chamamos de indetectável. E um paciente hoje com a carga viral indetectável,
ele tem praticamente 100% de chance de não transmitir o vírus. Mas mesmo assim, nós orientamos o uso do preservativo. Por quê? Porque há a possibilidade de outras infecções. Por exemplo, hoje uma outra luta nossa é a sífilis, que é uma epidemia nacional, é uma doença secular. Temos as hepatites virais, a gonorreia, dentre outras. E a gonorreia reaparecendo assim? Isso, exatamente. O uso do preservativo, ele é sim muito importante, né? Mas até hoje não há relato de um paciente com uma carga viral indetectável, ele transmitiu o vírus. E as pessoas hoje que buscam e que fazem o seu tratamento, e lembrando que tem acesso, nós não temos problema com medicação, com preservativo, com teste. O que a gente tudo precisa... Tudo está disponível, tudo né? A gente está lá esperando que as pessoas cheguem. E o fato de as pessoas não irem fazer o teste ainda tem a ver também com o receio de uma exposição, uma pseudo-exposição, porque as equipes estão, evidentemente, treinadas para manter esse sigilo, esse tratamento diferenciado, não é? Nossas equipes profissionais, elas são comumente atualizadas. Essa questão do sigilo, assim, ela é totalmente garantida. Até porque, assim, uma quebra nesse sigilo, esse servidor, ele é, inclusive, passível de punições, né? Graves, né? Gravíssimas. A saúde da outra pessoa que está, né, na situação. A gente não vai negar que o HIV, que a AIDS, ele ainda é cercado de muito preconceito. E uma questão que nós percebemos é que um dos motivos desse preconceito muitas vezes é a desinformação. Por exemplo, ainda há pessoas que acreditam que pegar na mão, abraçar, beijar, suor, comer no mesmo prato, tomar água no mesmo copo, é uma forma de transmissão, de contágio. E não é. A gente lembra que o HIV, para que haja uma transmissão, relação sexual sem preservativo, pessoas que usam drogas injetáveis compartilhando essas seringas, e a mamãe, se ela tiver gestante, há uma possibilidade de infectar o bebê na gestação, parto ou amamentação. Por isso que nós fornecemos o leite para que essa criança seja alimentada até 1 ano de idade sem o leite materno. Pois é, garantindo assim, isolar um desses itens, não é? Exatamente. E o percentual, digamos assim, das pessoas que estão contaminadas pelo vírus, doutora, hoje pode-se verificar situações, melhor dizendo, de faixa etária, gênero masculino, feminino. Como isso está colocado em termos de estatística aqui em Alagoas? Olha, aqui em Alagoas, a nossa faixa etária mais acometida pelo vírus HIV é de 20 a 29 anos. E pela doença AIDS é de 30 a 39 anos. Como nós estamos falando de um vírus que ele pode circular nesse organismo por até 10 anos, o que é que nós entendemos com esse dado? Que essa população de 20 a 29 que está infectada por HIV, muito provavelmente ela se infectou numa idade ainda mais jovem. Na adolescência. Na adolescência. E que essa população que já é caso AIDS, de 30 a 39, ela se infectou na fase adulto jovem. Agora, vamos destacar e fazer um recorte, doutora, em relação a tanto a questão de se infectar, como do aparecimento da doença propriamente dita. A senhora falou entre adolescência e a idade adulta, na faixa dos 30, 32, 35 anos. Ou seja, um período em que as pessoas têm acesso à informação, já saiu daquele primeiro momento, quando surgiu a doença, que quem se infectava mais eram pessoas de uma idade mais avançada, que desconsiderava toda essa informação, né? É verdade. E uma questão que nós precisamos chamar muita atenção é que nós temos o preservativo disponível em todas as unidades de saúde, inclusive nas ruas. Né? Exatamente. Nós temos um projeto muito interessante na CESAL, que ele está completando 1 ano agora, no final de dezembro, que são os totens de preservativos. Ele está no Grande Shopping, que tem em Arapiraca, em Maceió, no terminal rodoviário, no mercado da produção e em outros pontos, né? Então, hoje a pessoa não tem apenas a unidade de saúde para ir buscar o preservativo. O que é que nós percebemos? Ainda existe uma... como é que eu poderia dizer?
Sabe aquilo que a gente fala muito no popular, isso não vai acontecer comigo? Subestima a possibilidade existe, sim, de acontecer. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente tem isso. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. É uma tendência dos casais, independente da orientação sexual, mas é uma tendência dos casais usarem o preservativo no início da relação e à medida que essa relação vai sendo solidificada, eles abandonarem esse preservativo. Mas isso é uma escolha, nós não vamos questionar essa escolha, mas nós vamos orientar. Antes de abandonar o preservativo, realizem o teste de HIV. Para a segurança de ambos, De né? ambos, exatamente. Isso é uma questão de respeito também. Exatamente. Não é? Por si e pelo outro, e pela né? relação. Não é? Sim. É possível expandir tanto o teste quanto as orientações às pessoas que estão nas regiões de difícil acesso, doutora? Olha só, nós temos uma parceria muito interessante, né, com esses municípios, com as secretarias que fazem trabalho. Por exemplo, esse ano, né, de 2018, nós tivemos várias ações do governo presente. Então, assim, outras secretarias do estado, elas foram acionadas e nós conseguimos atingir população indígena, população ribeirinha, as equipes da saúde que são ligadas à antiga, não me recordo agora o nome da secretaria, mas que trabalha com os índios, né? Me fugiu da memória. Faz Direitos um trabalho, humanos, direitos humanos secretaria. também, né? Mas assim, faz um trabalho com a população indígena. E no governo presente nós tivemos essa oportunidade de reforço, porque é um trabalho que já acontece nesses municípios, nessas localidades de difícil acesso. E quando a gente chega com o governo presente, a gente faz esse extramuro, que é o itinerante. Bem, quanto mais cedo se detecta, seja em qualquer, digamos, na condição de não detectável, né? Assim, que a doença não aponta os sinais, Sim. mais chances de sobrevivência para esse indivíduo, né? Mais chances, né? E assim, eu acho que é uma coisa muito importante da gente lembrar é que a AIDS ainda mata. A gente fala muito que não tem tratamento, aliás, desculpa, que não tem cura, mas tem tratamento. Tudo isso é verdade, mas tem tratamento e dá certo para quem faz adesão. Nós temos hoje 2 linhas, né, que podem nos levar a esse número que nós tivemos esse ano de 2018, mais de 100 casos de óbito em Alagoas. É alarmante. É alarmante, né, porque, como eu falei, o remédio, o teste, o profissional de saúde está à disposição. Mas nós temos ainda diagnóstico tardio. É aquela pessoa que se infectou na fase assintomática, não buscou conhecer sua sorologia. Ou negligenciou, ou fez, ou não entendeu que tinha algo mais grave. Ou não entendeu a importância, né? Ou não sabia, não conhecia. Por isso que nós agradecemos essa oportunidade que vocês nos dão, nessa mídia espontânea, para a gente informar mesmo onde as pessoas podem realizar seus exames, né? E essa pessoa, ela adoece. Ela já não chega mais no serviço um caso HIV. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos mais de 1.000 casos de HIV esse ano em Alagoas. Desses mais de 1.000, mais de 300 já nos chegaram como caso AIDS. Ou seja, não são mais pessoas apenas portadoras do vírus HIV. Elas chegaram doentes. Elas chegaram com pneumonia, com tuberculose, com toxoplasmose. E é esse o objetivo que nós temos, Gorete, de identificar as pessoas assintomáticas para, como você mesma falou, esse tratamento ele ser bem mais eficiente. E garantir uma longevidade, Sim. né? Mesmo com o vírus, né? Pois não. Nós temos, só para eu agradeço a oportunidade, nós temos usuários que nós acompanhamos que estão tomando essa medicação há mais de 25 anos. Surpreendentemente. E são pessoas que você olha e elas estão muito bem, mas são pessoas dignas de aplauso, porque elas fazem adesão, não faltam a uma consulta. Cumprem. Tomam sua medicação regularmente, fazem atividade física, têm vida social, e é isso que a gente precisa, né? Que essas pessoas se sintam assim. Agora, qual é a estimativa para cada paciente identificado com o vírus da AIDS? Infectados, por exemplo. Bom, essa pessoa imediatamente ela é encaminhada ao serviço
Primeiro ela passa pela consulta com a enfermagem. Nessa consulta ela já vai sair com toda a solicitação para exames, porque nós fazemos o primeiro exame, que é o teste rápido HIV. Inclusive ele é um teste rápido diagnóstico, ele não é triagem, não é preciso ir para o laboratório confirmar. Aquele já é, o resultado é a confirmação. Tanto é que nós usamos 2 laboratórios nessa metodologia para confirmar pra naquele fazer momento. contraprova. Exatamente, né? Então ela vai ser encaminhada para um desses serviços, ela vai passar pela consulta da enfermagem, sair com todas as suas guias e encaminhamentos para os exames complementares e a partir daí ela já volta com um agendamento, aí ela vai ter consulta com médico, psicólogo, assistente social, nutricionista, odontólogo, uma equipe multidisciplinar. farmacêutico, isso, e essa equipe vai estar lá de braços abertos. Agora, eu fiz a pergunta, não a formulei bem, mas o resultado foi ótimo na sua resposta. Tá. A estimativa para cada paciente que é identificado com AIDS, por exemplo, quantas pessoas podem ter também a doença, ser infectada? Qual é a estimativa que se faz para cada infectado? Já ter desenvolvido a doença. Exatamente. Para quantas pessoas? Para cada... Olha, se nós formos analisar o dado de 2018, nós tivemos 1.000, né? Então, assim, a gente pode colocar que praticamente 1/3 já foi caso AIDS. É um número alto. Exatamente. E, infelizmente, Gorete, isso realmente se dá pelo diagnóstico tardio. Por essa relutância que muitas pessoas têm. É interessante que quando nós... Qual o perfil de quem deixa para lá e quando vai detectar já está nessa condição tardia? Não existe um perfil fechado, né? Antes, eu quero até responder a pergunta que você me fez. Hoje, em Alagoas, nós ainda temos mais homens que mulheres infectados, né? Só que essa proporção, ela foi ao longo dos anos diminuindo. A mulher, ela estava muito distante no início da epidemia, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente tinha praticamente 4 homens, 1 mulher. Hoje a gente está praticamente 1 para 1. No início, há 30 anos atrás, já chegou a ser 16 para 1, né? Então, a mulher realmente, ela vem se infectando mais. Mas uma coisa que a gente percebe é que essa relutância em descobrir sua condição sorológica é, se não o maior, um dos maiores empecilhos para que essa pessoa, caso seja soropositiva, ela possa ter uma qualidade de vida equilibrada. E isso é garantido tanto pela medicação quanto pelo trabalho psicológico que é feito, né, por toda essa rede de assistência. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo intervalo. Voltamos já já. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo. Essa é a Isabel. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando, sabe? Treinar em uma academia que era menor do que essa, me consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma marginalidade. O importante é vocês seguirem o caminho do bem e vocês vão conquistar o que vocês quiserem ser. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a coordenadora do Programa de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis, programa da Secretaria de Estado da Saúde, psicóloga Sandra Gomes. Falamos sobre o controle às infecções, né, sobretudo do vírus da AIDS, aqui no estado de Alagoas. E agora eu pergunto, doutora, hepatites virais aqui. Como está o quadro de infecção no estado? Olha só, nós testamos para hepatite B e C, que são as hepatites virais, né? Nós temos mais casos de hepatite B do que hepatite C, mas a gente lembra que a hepatite C, além de haver a possibilidade pela infecção sexual, ela é principalmente através de objetos. Alicates, tesoura, escova de dente, cortador de unha. Existe inclusive na literatura casos de que no esmalte o vírus pode sobreviver. Aí nesse aspecto do contágio, né, através do esmalte, do cortador de unha, de um alicate, eu percebo que independentemente de o salão ter a sua estufa para esterilizar, o recomendável é que cada pessoa leve seu kit para o salão. Eu faço isso, é o correto? É o correto, que cada pessoa leve o seu kit, sim. Né? Que cada pessoa tenha o cuidado de usar esses equipamentos individualmente, que não empreste. É muito comum, inclusive, as pessoas partilharem dentro da família, né? Mas a gente precisa lembrar que aquela família, cada elemento daquela família tem uma vida, né? Inclusive tem uma vida sexual e uma privacidade, exatamente. Diferenciada, né? E as hepatites, elas são doenças muito silenciosas, né? Assim como o vírus HIV, as pessoas elas podem ser portadoras do vírus da hepatite e não terem um sintoma inicialmente. E quando esse sintoma ele aparece, essa pessoa ela já pode estar inclusive com o seu fígado, que é um dos órgãos acometidos, bem acometido. Então é muito importante também a testagem das hepatites. Estimativas aqui em Alagoas? Olha, nós temos mais de 300 casos de hepatite, né? E a gente lembra que ao você se dirigir para a unidade de saúde, para realizar o teste de HIV, no mesmo furinho do dedo a gente consegue fazer os 4 exames. Então você vai estar realizando o teste de HIV, de sífilis, de hepatite B, de hepatite C e sendo direcionado para o tratamento adequado. A senhora falou sífilis e gonorreia, doenças que a gente imaginava que no século XXI ainda está se combatendo. O que acontece no geral, para que essas doenças voltassem com tanta força? Gorete, olha só, eu costumo dizer que o governo ele faz o seu papel, né? E faz muito bem, porque quando nós conseguimos garantir sem desabastecimento o preservativo, o teste, o profissional de saúde, a medicação, mas qual é o elemento primordial em tudo isso? A pessoa e sua escolha. Né? As pessoas elas precisam, cada uma, né? Que é individual. De cada uma, exatamente, né? Eu costumo dizer que é uma reflexão de suas práticas. E isso vai independente, como eu falei inicialmente, da tua idade, da tua crença, da tua orientação sexual, né? Mas assim, usar o preservativo hoje com esse leque de possibilidades de infecções sexualmente transmissíveis, inclusive quando a gente lembra que várias delas com fases longas assintomáticas, né? Porque imagine, você ser portador do vírus HIV e descobrir 6, 7, 8, 10 anos depois. Quando já não tem nenhuma possibilidade de garantir uma longevidade, né? O que ocorre no início, quando a pessoa detecta o vírus, quase que imediatamente ao ser infectado. Essa possibilidade pode não ter, e os números nos dizem isso, né? Então, assim, AIDS ainda mata. Mata quem não faz o teste, nesse tempo hábil desse tratamento precoce, e quem não adere ao tratamento. Porque uma outra luta nossa, enquanto profissional de saúde, é trazer essa pessoa para essa adesão. A gente, infelizmente, também tem essa resistência, né? Por isso que é tão importante esse trabalho da equipe. Existem grupos de apoio nos serviços, né? Existe o profissional psicólogo. Os grupos que trabalham no programa Saúde da Família também levam essa orientação? Isso, a gente orienta sempre que as unidades de saúde façam sala de espera, informem, né?
Eu costumo dizer que a nossa maior estratégia é a informação, porque a partir da informação eu tenho a condição de fazer a minha escolha, né? E hoje a escolha, ela precisa ser o uso do preservativo, ela precisa ser conhecer a sorologia e, caso essa sorologia seja positiva, fazer a adesão ao tratamento. No caso das hepatites, hoje, o que se observa em termos de aumento de casos? Também é tão significativo quanto que o que se observa com o vírus da AIDS? Não, nós não temos o mesmo quantitativo, né? Nós temos um quantitativo menor. Mas o que é que a gente percebe em relação às hepatites? Por serem doenças silenciosas, então elas também perpassam por esse descuido. E é muito interessante, muitas vezes as pessoas vão aos serviços para fazer o teste de sífilis, de HIV, e aí elas, quando são informadas que elas têm a possibilidade, que bom, vou fazer. Mas assim, a intenção de ir geralmente não é para fazer o teste de hepatite. E é tão comum. E é tão comum, sim. Comum é a pessoa se infectar, não é? Sim, com certeza. Pessoas que usam drogas injetáveis, né? Tem que ter muito cuidado, porque diferente do vírus HIV, que sobrevive questão de 1, 2, 3 segundos fora do corpo humano, o vírus da hepatite C, ele pode ficar dias nessa temperatura ambiente, ser resistente a ela e estar infectando outras pessoas. No tocante ao pré-natal, não é, para as mulheres que estão grávidas e têm um histórico ou querem se prevenir em relação a como fazer isso durante a gravidez? Ah, sim. Inclusive, nós temos os exames preconizados no pré-natal e esses 4 exames fazem parte dessa lista de exames preconizados, né? O exame de HIV, de sífilis, de hepatite B e C. Essa gestante, quando ela é diagnosticada positiva para uma dessas infecções, ela é adequadamente acompanhada. E eu gostaria de lembrar que as pessoas que hoje uma gestante em se descobrindo portadora do vírus HIV e iniciando o seu tratamento imediatamente, é praticamente 100% de chance dessa criança não ser portadora do vírus. Então, isso é uma vitória, ganho, é uma vitória muito grande. Eu gosto muito da gente olhar a linha do tempo, né? Porque se a gente for ver o vírus HIV no início, há mais de 30 anos, não se sabia nem o que era. E era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. O próprio profissional de saúde não sabia se tinha que usar algum paramento, porque a gente não sabia se era pelo ar, se era pelo contato. Então, assim, é uma vitória muito grande. E hoje a mulher gestante ser portadora do vírus e seu bebê nascer sem o vírus. Só que, mais uma vez, eu vou lembrar, para quem faz adesão, para quem toma sua medicação, para quem faz seus exames, para quem cumpre rigorosamente as orientações do serviço. Bem, apesar de todo esse trabalho, do envolvimento também da sociedade, não é, civil organizada, porque há como trabalhar a prevenção nas escolas, em ambientes os mais diversos, né, tanto em nível da educação básica quanto na educação superior. E isso, como se observa o trabalho dessas organizações ao pedir suporte ao governo através da Secretaria da Saúde? Olha, nós temos desde o início da epidemia, eu vejo que dentro do Sistema Único de Saúde, o programa de IST/AIDS, ele sempre foi muito junto da sociedade civil, e isso é muito importante, né? E nós costumamos, inclusive, empresas, escolas, buscarem a gente, instituições públicas, privadas, para darmos palestras, para fornecermos esse preservativo. Existem empresas que trabalham, o SESC é um grande parceiro nosso no Sistema sentido... S. O Sistema S, exatamente, também. Nesse sentido de fazer essa educação continuada. Porque falar de prevenção, falar da importância do teste é algo bem contínuo mesmo, né? Precisa ser. Contínuo porque a notícia é essa, aumentou o número de casos de AIDS no estado de Alagoas, né? Isso. E para essa situação, doutora, estamos no minuto final da nossa entrevista, algumas considerações? Lembrar que é importante a realização do teste HIV no Bloco I do Pansalgadinho, de segunda a sexta, manhã e tarde. No Hospital Universitário, também de segunda a sexta, manhã e tarde.
terças e quintas de manhã no ambulatório do Hospital Elvio Alto, no CTA de Arapiraca e em todas as unidades de saúde de Maceió, do interior. A diferença é só que é geralmente 1 ou 2 dias na semana. E se você se descobre soro positivo, fazer adesão ao tratamento e ter uma qualidade de vida o mais saudável possível. Urgentemente, né? Urgentemente. Fazer essa adesão urgentemente. Urgente, a adesão precisa ser urgente. Pois é. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente com informações tão importantes para todos nós, não é? Obrigada. Gratidão em nome da CESAL. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.